és digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite, essa oportunidade que o Senhor nos concede de buscarmos a sua face, de cultuarmos ao Senhor. Convido você, junto com a sua família, reúna a sua família, para adorarmos aquele que é o único, digno de toda a glória, honra e louvor. Em meio a tantas situações difíceis deste mundo, tanta dor, tantas aflições, tribulações, mas é uma alegria, a oportunidade deve ser vivido com alegria, essa oportunidade que o Senhor nos dá, de em meio a um mundo difícil, com tribulações, com lutas, com temores, mas deve habitar em nós a alegria, essa possibilidade de adorar ao Deus que nos encoraja em meio às dificuldades e às lutas desta vida. Por isso, esta noite é uma grande oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos adorando a Ele, louvando, ouvindo aquilo que Ele irá falar ao meu e ao seu coração. Que Deus, portanto, fale a cada um de nós, a mim e a você, durante toda esta celebração, e toda a honra, toda a glória seja dada tão somente a Ele. Amém. Santo, eterno e glorioso Deus, Pai nosso que estás nos céus, neste momento, meu Pai, estamos aqui diante de Ti, meu Pai, invocando a Tua santa e divina presença, meu Deus, para que Tu venha, Pai Santo, junto conosco, meu Deus, aceitar este culto que estamos rendendo a Ti nesta noite, meu Pai. Deus de bondade, abençoa todos os participantes, meu Deus, deste culto, o pastor que vai trazer a mensagem, meu Pai. Estende Tuas mãos santas sobre ele, meu Deus, dá a ele sabedoria, meu Deus, para que ele não fale de si mesmo, mas inspirado por obra e graça do Teu Divino Espírito Santo, meu Pai. E todas aquelas pessoas que estão participando, estão louvando a Ti, meu Pai, aceita os louvores, meu Deus, e aceita este culto, meu Deus, com um cheiro suave às Tuas narinas, Pai Santo. Abençoa-nos em tudo, nos conduz em Teus santos e retos caminhos. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém.
Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador
Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da campanha de missões nacionais 2020. Que o Senhor possa estar abrindo teu coração nesta noite, que o Senhor possa estar falando a ti grandemente durante todo o ato de culto aqui nesta noite. Queridos, antes de mais nada, eu quero recitar o tema da nossa campanha de missões nacionais do ano de 2020, que é Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Isso em si é maravilhoso. Saber que nós estamos aqui porque Deus nos amou. E a divisa que está em 1 João, no capítulo 4, do verso 19, que diz: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que fique massificado isso na sua cabeça durante essa campanha, durante toda a sua vida. Sabe, queridos, seja muito bem-vindo. Nós já falamos pela manhã da abertura da campanha de missões nacionais e eu quero dizer para você que seja muito bem-vindo. Você pode até pensar assim, seja muito bem-vindo ao culto. Não, seja muito bem-vindo à campanha de missões nacionais. Sejam muito bem-vindos a ser impactados pela palavra de Deus. Eu prometo a você que se você abrir o seu coração, você passará esse mês e vai ter uma nova concepção sobre missões nacionais. Então sejam muito bem-vindos. E quando na abertura da campanha de missões nacionais, no dia 1º, e que na live que houve o pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, dizia que a campanha foi baseada no amor de Deus para conosco, porque Ele nos amou, e que foi dado a Ele essa palavra, a toda a equipe, como um sonho. E ele diz, nós temos um sonho. E essa campanha é diferente de todas as outras. É diferente porque não existe uma campanha igual a outra. Mas é diferente de todas as outras porque estamos vivendo um momento que, pelo menos a nossa geração não vivenciou, esse momento de pandemia que nós estamos passando. Mas é diferente de todas as outras porque nós temos um sonho. Foi nos dado um sonho para realizarmos, para concretizarmos esse sonho. Por isso que ela é diferente de todas as outras. E você está sendo chamado a participar dessa campanha. E queridos, durante todo o mês, você vai ser impactado pela palavra do Senhor por essa campanha. Nós temos muitas informações a serem dadas. Muitas informações. De missões nacionais, você pode até pensar, pastor, qual é o alvo de missões nacionais? O alvo de missões nacionais, se você nos acompanha e você tem acompanhado, é simplesmente um alvo possível. O alvo está aqui de 18 milhões. Pastor, é muito? Não, não é muito. Nós vimos o testemunho do que Deus faz. Nós vimos na live o testemunho do pastor Fernando Brandão do que é que Deus faz. Porque Deus multiplica e nós cremos nisso. E se Deus multiplica, nós iremos repartir, nós iremos amar, nós iremos orar por essa campanha. E para você ter uma ideia, hoje a Junta de Missões Nacionais tem espalhado pelo Brasil 925 missionários, um sustento. Nós temos, desses missionários, 70% dos missionários atuam entre os povos menos evangelizados. 565 missionários batistas atuam na plantação de igrejas. Glória a Deus por isso. Só no Rio Grande do Sul, no relatório do ano passado, foram organizadas 3 igrejas, que é um povo difícil de evangelização pela sua religiosidade. Nós temos também novos projetos de plantação e revitalização de igrejas. Em 2019 foram 73 projetos de plantação e revitalização de igrejas. Glória a Deus por isso. E eu fico emocionado a dar essa informação, que no ano de 2019, através dos projetos dos batistas nacionais, da Junta de Missões Nacionais,
foram batizados 1.170 pessoas. 1.170 irmãos foram batizados nas águas. Glória ao Senhor por isso. Isso é o fruto da sua contribuição. Isso é o fruto do seu amor. Isso é o fruto do que Deus tem feito por nós. Sabe, meus irmãos, qual é o alvo da nossa igreja, pastor? Como nas outras campanhas de missões mundiais, estaduais, nós estipulamos uma meta de que ultrapassarmos o alvo do ano passado. Na revista Gratidão da campanha de missões do ano passado, está aqui, está computado a nossa oferta da Primeira Igreja Batista do Parque Capibaribe. Está em minhas mãos, que veio na revista Gratidão, lançada a oferta da igreja. Está aqui. E nós iremos passar, no final desse mês eu quero passar um relatório para você, e você irá ficar impactado do que Deus faz. Você irá ficar impactado. Por isso nós distribuímos, eu, o irmão Pedro, que faz parte da equipe, muitos irmãos receberam esse envelope aqui. Vocês receberam este envelope, colocamos nas caixas dos correios, e outras pessoas entregamos aos irmãos, para que você possa estar contribuindo. É o envelope de missões nacionais para a sua oferta, para que você possa estar contribuindo, queridos. Então espero que você participe desse momento. Eu espero que você, sinceramente, esteja participando deste momento, ofertando, orando, multiplicando, amando, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ao longo do mês, nós iremos fazer várias lives com missionários, já está acertado, com missionários de missões nacionais. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, iremos fazer lives com missionários, diversos missionários de missões nacionais. Então que você se programe, toda sexta-feira, se programe, deixe um tempo para que você possa estar acompanhando o resultado da sua oferta, da sua oração, do seu amor, o resultado de tudo isso que Deus tem operado. E eu garanto a você que você mais uma vez vai ser impactado pela palavra de Deus, do que Deus está fazendo. Sabe, queridos? Então programe toda sexta-feira, às 20 horas, teremos lives. E espero contar com você no canal da nossa igreja. Já falamos do envelope e que você possa estar ofertando. Sim, ainda temos máscaras também. Ainda temos máscaras, né, para, se os irmãos querem comprar, para evangelizar, para distribuir. Tá certo, querido? Então você está sendo impactado, sendo chamados a isso também. Nós temos também, queridos, iremos ter a sopa missionária. Iremos também ter alguns momentos de venda de sopa missionária para agregar na nossa oferta. Eu espero que você esteja participando também desse momento. Iremos ter também trabalhos evangelísticos, porque a evangelização não para, mesmo durante essa pandemia, a evangelização não para. Iremos ter trabalhos evangelísticos, aguardem. E estamos convocando a igreja. Aguardem e participe desse trabalho evangelístico. Que você possa estar ofertando para tudo isso, possa estar orando, contribuindo para tudo isso. Eu quero terminar essa minha fala fazendo a seguinte reflexão. Eu vou participar, eu vou ofertar, eu vou orar, eu vou multiplicar, eu vou amar. Mas eu faço uma reflexão. Alguma coisa nas nossas vidas é meu para que eu possa doar? Não. Eu penso que não. Nada é meu para que eu possa doar. Você não está sendo convocado para doar. Você está sendo convocado para participar. A igreja não está sendo convocada para doar. A igreja está sendo convocada para participar deste momento. Participe desse momento. Porque Ele me amou. Este é o tema. Vamos orar? Seu Deus, Pai bendito, Pai bondoso, nós estamos aqui orando ao Senhor. Estamos orando a Ti, ó Pai, para que possamos fazer a Tua obra com todo afinco, com todo zelo e com todo amor. Ó Pai amado, ser com cada um de nós.
ser com a tua igreja aqui, a primeira igreja batista do Parque Capibaribe. Que possamos entender esse chamado, essa convocação, ó Deus, para participar deste momento. Abençoa, Pai, todos os nossos projetos. Abençoa os nossos planos, ó Deus. Não só da primeira igreja batista do Parque Capibaribe, mas da Junta de Missões Nacionais e de todas as igrejas que se unem com esse propósito, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Nós assim te pedimos e confiante na resposta que virá de ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, queridos, e espere que terá muito mais informações para vocês. Amém. A palavra de Deus em Isaías 49:13 diz: Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalais de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Exaltemos a esse Deus tão grandioso. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Graças a paz, amada igreja. Vamos fazer agora uma leitura bíblica que se encontra em Salmo 94:19, que diz assim: Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Vamos ler novamente. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Amém.
precisar nem de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, por seguro, descansando no poder de Graça e paz, amada igreja. Nesse momento vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Oramos. Pai querido, nesse momento que nós estamos na Tua presença, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai querido. E queremos também, ó Pai, entregar nas Tuas santas mãos os dízimos e as ofertas, que assim os Teus servos trouxeram para o Teu altar, para o mantimento da Tua casa, Deus querido. Ser com aqueles que estão desempregados, dá a eles uma oportunidade de emprego, para que eles possam também ter esse momento maravilhoso de ofertar a Ti, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, continua conosco. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora te contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho te dar louvor. Que bom é Tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de Ti dependo e conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho te dar louvor. Que bom é Tua vida em minha vida.
jaz solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes, não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocar as suas coisas preciosas por mantimento para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Ele, com a sua mão, fez das minhas transgressões um jugo, e elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como no lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que deveria restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos para eles. Jerusalém se tornou coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças.
Olha, Senhor, porque estou angustiada, a minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos, aqui dentro, a morte se propaga. Ouve-se os meus gemidos, mas não tenho que me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Lembramos aos queridos, depois desta narração de Lamentações capítulo 1, este é um livro escrito, conforme a tradição, pelo profeta Jeremias, onde ele descreve o lamento, o choro, o pranto da cidade de Jerusalém, dele mesmo e da cidade de Jerusalém, diante do exílio. O povo tinha sido invadido em 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, onde invade e sai destruindo toda a cidade, todo o templo é destruído, os muros de Jerusalém, e as dores, as marcas profundas naquela cidade, mulheres estrupadas, pessoas sendo mortas, pessoas sendo levadas para fora do seu país, pobreza grande, intensa na vida daqueles que restaram, que ficaram ali em Jerusalém. Era cinza, pó, uma cidade destruída, envergonhada, o povo sendo levado para a Babilônia. Diante dessa situação trágica, agora longe da cidade, cativo na Babilônia, o povo chora como consequência, sofrendo essa consequência do seu pecado, por não ter ouvido as advertências de Deus, por não ter ouvido há mais de 200 anos os profetas falando, chamando a atenção do povo, advertindo o povo, mas o povo não quis ouvir a voz de Deus. Agora o povo chora, lamenta, e esse texto aqui não está por acaso descrito na palavra de Deus, está para nos ensinar nessa vida onde é marcada por vezes com pranto, com lágrimas, por várias circunstâncias, pelas circunstâncias da vida, por sermos humanos, também por consequência do nosso pecado, aprendermos a lamentarmos diante de Deus, nesse mundo onde tantas vezes nós esquecemos de aprender com os prantos e com as dores da vida. O homem vai vivendo como se fosse autossuficiente, como se não precisasse de Deus, vai vivendo em busca, achando-se autossuficiente, e nessa condição esquece daquilo que a Bíblia também nos ensina. Eclesiastes diz que há tempo de chorar. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Mas as pessoas não aprendem tantas vezes, quando Deus nos convida a aprender pela via do lamento, a aprender a necessidade que temos de dependermos, de buscarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Portanto, Lamentações nos ensina sobre o pranto, nos ensina em meio ao pranto e em meio ao lamento. No capítulo 1, na verdade, como o livro é escrito em forma de poema, são 5 capítulos que na verdade são escritos em formas de poemas, já falamos sobre isso no domingo passado. Do verso 1 ao verso 11, esse poema é descrito como se alguém estivesse observando a cidade, visse todo o horror na cidade de Jerusalém, toda a situação deplorável em que estava a cidade, toda a dor que estava retratada ali na cidade de Jerusalém. Então era alguém como se fosse alguém de fora, alguém que estivesse atravessando, passando por cima, observando Jerusalém, descrevendo a situação horrível, comparando com a situação de antes, a situação atual em 586 a.C., como estava deplorável a cidade de Jerusalém.
E do verso 12 ao 19, o poema é descrito como fosse um choro, o pranto da própria cidade de Jerusalém, representada por uma mulher. É descrito como toda a dor em que a cidade estava vivendo, não agora como alguém que estava observando, mas alguém que estava dentro da cidade. Isto é, a própria cidade chorando, a própria cidade lamentando a sua dor. Diante dessa situação, do lamento, do pranto da cidade, do verso 12 ao verso 19 de Lamentações, capítulo 1, há uma pergunta, há uma colocação muito forte que é feito aqui no verso 12, quando diz: todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Esse canto, esse pranto da cidade de Jerusalém é como dizendo assim: vocês não estão vendo o que está acontecendo comigo, vocês não se compadecem de mim, vocês não estão vendo a situação deplorável, horrível. E aí do verso 12 ao verso 19, algumas expressões que são narradas, que podemos ler aqui do verso 12 ao verso 19, para retratar a dor. Ele fala como se Deus tivesse enviado um fogo consumidor que destruísse inclusive seus ossos, como se Deus colocasse uma rede, uma armadilha aos pés, como se Deus tivesse arrastado e derribado a cidade de Jerusalém, como que enlaçando como uma armadilha, como uma rede pelos pés. O verso 14 retrata o povo sofrendo a sua dor, como Deus colocando jugo no pescoço da cidade, como um animal é colocado sobre si um jugo, e descreve também como se Deus colocando um exército oponente, inimigo diante dele, chamado por Deus, convocado por Deus, e é retratado também a situação de Jerusalém em seu choro, em seu pranto, como uma uva pisada, como a cidade estivesse pisoteada, tal qual a uva que era levada para fazer o vinho, mas que é pisada no lagar, no local onde é pisada, onde é pisoteada. Então assim a cidade estava se sentindo, pisoteada, como uma armadilha nos pés, colocado pelo próprio Deus, como um jugo no pescoço, como se Deus colocando um fogo consumidor sobre ela, isto é, reconhecendo a soberania de Deus, mas retratando diante de Deus e diante das pessoas a sua dor, o seu lamento por tal situação em que inclusive as outras nações passavam e ridicularizavam a cidade da Babilônia, da cidade de Jerusalém, pelo seu estado, que já não era como antes. Jerusalém maravilhosa, brilhante, agora estava desprezada, estava em cinzas, tristeza e lágrimas e lamento. Das imagens terríveis em que são relatadas no texto, Lamentações capítulo 1, o que é que Jerusalém deseja diante de toda aquela situação terrível, de sentir-se pisada, de sentir-se com jugo no pescoço, sentir-se arrastada, derribada pelo Senhor? O que é que ela deseja? Nós podemos perceber uma expressão que se repete no capítulo 1 de Lamentações, quando diz, por exemplo, no verso 12: chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto, entre todos os seus amantes não tem quem a console. O verso 9 diz assim: a sua impureza está nas suas saias, ela não pensava no que poderia acontecer. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. O verso 16 diz: por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador, que deveria restaurar as minhas forças, se afastou de mim. O verso 17 diz: Sião estende as mãos e não há quem as console. E o verso 21 diz assim a palavra de Deus: ouvem-se os meus gemidos, mas não tem quem me console. Essa expressão é repetida
o texto porque é aquilo que Jerusalém buscava. Jerusalém estava buscando o consolo, mas não havia quem as consolasse. As nações não a consolavam, os falsos deuses que Jerusalém buscou, distanciando-se de Deus, também não as consolavam. As pessoas, as outras nações não as consolavam, viam seu estado e ninguém as consolava. É interessante, eles buscaram isso e não encontrar consolo. E era dor sobre dor. Porque não bastasse toda a dor que estava enfrentando a Jerusalém, pior, e acrescentando-se, na verdade, a dor, é não ter quem consolar na hora da dor, não ter quem se compadecer na hora da dor, não tem com quem olhar com misericórdia. Era isso que vocês não estão vendo a minha situação, vocês não estão se compadecendo da minha situação. Era esse o clamor, era esse o desejo da cidade de Jerusalém, em seu grito, em sua agonia, em seu pranto, em seu lamento. Interessante que a palavra consolo é um tanto diferente no nosso pensamento, em nosso dicionário, né? Nós pensamos, se você for procurar no dicionário, a palavra consolo significa aliviar o sofrimento, a mágoa, a dor de alguém, ou tentar aliviar o sofrimento, a mágoa de alguém. Da ideia também, nós temos uma cultura de entendermos consolo. Por exemplo, quando tem uma criança que está triste, nós tentamos consolar dando coisas, né? Dando um brinquedo para consolar, dando alguma coisa, um presente para consolar, né? Nós fazemos isso também quando, por exemplo, existe uma expressão que é utilizada por nós, prêmio de consolação. O que é prêmio de consolação? É alguém que não alcança o prêmio tão desejado, um primeiro lugar numa competição ou coisa assim parecida, e aí a pessoa não consegue mais se dar um presente, um prêmio de consolação para amenizar, porque a pessoa não conseguiu o tão almejado prêmio, né? Então, pensando sempre em consolação também, consolar com coisas, né? Com alimento, por exemplo. Pessoas que, quando estão tristes, aí elas vão comer para tentar compensar a sua tristeza e assim sentir-se consolados através da alimentação, né? É mais ou menos por aí um pouco a nossa ideia de consolo também. Mas a ideia de consolo bíblico é muito mais do que isso. A palavra tem na raiz da língua hebraica a palavra suspirar. É como alguém vendo alguém extremamente dolorido e machucado, suspira porque a dor do outro o afeta. Faz com que suspire porque a dor do outro mexeu comigo. Aquilo que o outro está machucado mexeu comigo. Essa ideia de consolo está presente na Bíblia, a ideia de compadecer-se, ter misericórdia, a ideia de descanso e também, inclusive, a ideia de vingança. A gente pode perceber isso, inclusive, nesse mesmo texto, e explico. No verso 21 do texto, diz assim a palavra: ouvem-se os meus gemidos, mas não tem quem me console. Todos os inimigos que souberam da minha desgraça se alegraram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando tu trouxeres o dia que anunciastes, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faz com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões. Isto, na concepção hebraica, também era uma forma de consolo. Isto é, eu estou sofrendo porque eu mereço, o Senhor é justo, mas que meu inimigo que me fez sofrer e que também não te reconhece como Deus, que o Senhor também seja justo com o meu inimigo, trazendo situações terríveis para ele, tal qual eu sofri. Então, existia essa compreensão de consolo, mas sobretudo que Jerusalém almejava era que a compaixão, a misericórdia, a ideia de consolo, dizer assim: isso não te afeta o que está acontecendo comigo, você não se compadece comigo, você não tem misericórdia comigo. Era essa ideia de consolo que buscamos tanto.
o que queremos em meio à dor, alguém que se compadeça de nós, alguém que tenha misericórdia de nós, alguém que olhe para nós porque estamos terrivelmente machucados e doloridos. O que eles queriam um consolo, eles queriam alguém que os consolasse, que tivesse compaixão e misericórdia para com eles. Eles não queriam recompensas, eles precisavam e necessitavam do consolo. Eles não pediram a Deus para livrá-los do sofrimento, visto que eles mesmos dizem, e eles mesmos, a cidade mesmo afirma, de que Deus tinha sido justo, isto é, eles mereciam aquilo que estavam passando. Portanto, eles não estavam pedindo alívio no sofrimento, ou eles não estavam pedindo que passasse o sofrimento. Eles estavam rogando e querendo, indo em busca do consolo. A cidade estava em busca do consolo. Portanto, eles estavam em busca de que alguém que se importasse com ele no momento da dor estivessem com eles para que eles pudessem aprender a lidar com a dor. Há quantas vezes nós queremos nos livrar da dor, e isso é verdade, é real e é natural, nós queremos nos livrar da dor. Mas aprendemos também a superarmos e a enfrentarmos a dor e lidarmos a dor. Isso acontece pela presença do consolo de Deus. O consolo de Deus não nos imuniza da dor, não nos imuniza do sofrimento. As recompensas podem fazer com que a gente pare de chorar por um momento, mas as recompensas, os bens, não as coisas deste mundo, podem fazer com que o seu choro pare por um momento, mas elas não nos ensinam a enfrentar e a superar a dor. O consolo de Deus nos ensina a, mesmo em meio ao sofrimento, enfrentarmos o sofrimento. Somos de uma geração, somos de um tempo que não gosta de lamentar, que tenta anular o lamento, que tenta anular o choro, que tenta anular o sofrimento, que diz: venha para cá, venha para essa igreja e não sofra mais. A proposta de Deus, a proposta de Jesus não é essa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A proposta de Jesus como diz lá em João capítulo 14, quando Jesus diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Essa é a promessa de Jesus. A promessa de Jesus não é não ter aflição. A promessa de Jesus não é não ter sofrimento nesta vida. A promessa de Jesus é o Consolador. O Consolador é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade nos dá condições de enxergarmos o sofrimento além das circunstâncias. De olharmos, não percebermos apenas o nosso sofrimento, a nossa dor, mas um Deus que está acima da dor. Um Deus que é nosso Consolador. Um Deus que está acima de todas as circunstâncias da vida. Então, o consolo de Deus nos ajuda a enxergar as circunstâncias, inclusive os sofrimentos, com outros olhos. Com outros olhos, inclusive com olhos que nos ajudam a sermos transformados por Deus em meio ao sofrimento. Nesse meio da pandemia oramos muito, eu também oro para que essa pandemia passe. Mas eu oro muito para que Deus me transforme, que eu saia melhor desta pandemia, que eu saia um cristão melhor, que eu saia transformado em meio às circunstâncias. Às vezes queremos ser livres, libertos no meio do sofrimento, mas Deus nos dá o consolo em meio ao sofrimento para enfrentarmos a dor. Já diz um escritor, James Holson, eu já li alguns textos e algum livro dele, O Discípulo, por exemplo. Ele diz assim: só pode se regozijar no céu quem aprendeu a lamentar na terra. Só pode se regozijar no céu quem aprendeu a lamentar na terra. Portanto, o Eclesiastes também vai dizer que há tempo de chorar, há tempo para tudo debaixo do céu, inclusive tempo de chorar. A grande questão é que no nosso lamento possamos
e em busca do consolo de Deus, encontrar o consolo de Deus para enfrentar os tempos de lamento, os tempos de lutas, os tempos de luto, o tempo de dor. Sabemos enfrentar, superar pela presença do Espírito Santo, que nos faz enxergar além das circunstâncias. O Espírito da verdade nos faz enxergar para além daquilo que o mundo vê, daquilo que os nossos olhos humanos veem. É a presença do Espírito Santo, o Consolador, que nos faz enxergar bem mais além, e nos faz enxergar que precisamos ser transformados pelo próprio Espírito, para que possamos aprender a lamentar. Só se pode se regozijar no céu quem aprendeu a lamentar na terra. A dor e as lutas e as lágrimas e o lamento, já existia uma promessa para o povo de Israel, já existia uma promessa para a cidade de Jerusalém. 100 anos antes da derrubada da cidade de Jerusalém, de todas as cinzas, de toda a invasão da Babilônia, a cidade de Jerusalém, já existia uma profecia. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem um caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Promessa do consolo de Deus à cidade de Jerusalém através do profeta Isaías, que aponta inclusive no verso 3 para João Batista, quando diz: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. E aí exatamente João Batista vem no Novo Testamento preparando o caminho do Senhor, para que o nosso Senhor Jesus, como Consolador, ande nas estradas desoladas de Jerusalém, ande nas estradas arruinadas de Jerusalém. O consolo do Senhor, a profecia do profeta Isaías da parte de Deus. Não apenas isso, mas a partir do verso 9 diz assim: ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os carregará junto ao coração. As que amamentam, ele guiará mansamente. Lembre-se que o povo de Jerusalém, tendo sido invadido pela Babilônia, eles vão arrastados para o exílio e viver no cativeiro na Babilônia. E agora a promessa, a profecia diz que Deus, as boas novas, o anúncio das boas novas, não tenham medo, porque o Senhor virá com poder, falando a respeito de Jesus. Como pastor, ele trará de volta suas ovelhas junto ao coração. E aquelas ovelhas que ainda estão crescendo, com dificuldade de caminhar, ele guiará mansamente, com todo cuidado. É a esperança do consolo desse Jesus, que traz o seu povo junto ao coração e os guia mansamente. Este é o consolo, essa é a profecia, a promessa do consolo que vem de Deus. Meus amados, o nosso consolo não é uma recompensa, o nosso consolo não é um espairecer. Sabe como é que quando alguém está em luto, em tristeza, diz assim: não, vou sair para espairecer? O nosso consolo não é espairecer, o nosso consolo
não é recompensa, não é ganhar um presente, alguma coisa, algum bem para ser consolado. O nosso consolo não é a vingança. O nosso consolo é a promessa dita também no livro de Mateus, capítulo 1, trazida as palavras pelo anjo, que diz: e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Nosso consolo é a presença de Cristo, é Cristo andando pelas ruas destruídas e desoladas de Jerusalém para sentir, para experimentar a nossa dor. Portanto, o nosso consolo é o Emanuel. Nosso consolo não é explicação. Há tanta gente que quer consolar trazendo explicações quanto à dor. O livro de Lamentações ele não traz explicação quanto ao sofrimento. O nosso consolo é a presença do Deus Emanuel. O cantor-compositor Gerson Borges diz assim: Cristo nos cura da dor, abraçando a pior de todas as dores, de todos os homens, em todos os lugares. Cristo nos cura da dor, abraçando a pior de todas as dores, de todos os homens, em todos os lugares. Ele é o Emanuel, Deus conosco. O Emanuel, Deus conosco, nos chama não apenas para sermos consolados, curados por Ele em nossa dor, mas nos chama também para consolar. Por isso, é a maravilha da palavra de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, diz lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Que maravilha! Bendito seja esse Deus que pelo seu Espírito nos consola, para que com a mesma consolação que eu e você somos consolados, consolar aqueles que estão em qualquer espécie, em qualquer tipo de tribulação. Bendito seja o Senhor. Que nós recebamos o consolo de Deus, que nós possamos distribuir, compartilhar esse consolo de Deus, do Cristo Emanuel, para aqueles que estão passando qualquer tipo de tribulação. E há muita gente passando espécies de tribulações. E eu e você somos chamados para sermos canais do consolo do Deus Emanuel, Jesus Cristo, do Espírito Santo, o Consolador, que está comigo, que está em você, para todos sempre. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para
consolo desta vida não está nas coisas deste mundo, nos bens, porque eles são passageiros, viram pó e cinza. O consolo desta vida não está nas palavras humanas, elas são levadas pelo vento. O consolo desta vida não está nas pessoas, no homem. O homem é frágil, o homem é fraco, o homem é nada. O consolo verdadeiro desta vida está em Jesus Cristo, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Está em seu Espírito, o Consolador, aquele que habita em nós, em todo aquele que nele crê. Se você ainda não crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não tem o Espírito Santo habitando em você, não porque você merece, mas tão somente pela graça de Cristo Jesus, abra o seu coração, entregue-se a Ele nesta noite, onde você estiver. Você também pode ligar para um desses números, estaremos orando por você e com você, e será uma alegria poder orar por você e com você, e juntos nos alegrarmos nesse Espírito Santo, o Deus que nos consola, em meio às dores, em meio às aflições, em meio ao caminho de luta e de lutos. Esse Deus que nos refaz, o Espírito Santo nos refaz, nos renova, nos restaura. Esse é o Deus que falou a você nesta noite, na condição que você estiver, para restaurar, para renovar a sua vida, para você ter consolo, não passageiro, mas o consolo permanente do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Oremos nesse momento. Pai querido, Pai bondoso, Deus Consolador, Espírito Santo, que está entre nós, que está em nós, em todo aquele que em Ti crê. Ó Deus, dá que pela ação do Teu Espírito Santo, vidas e corações se abram perante a Tua palavra, ouvida, lida, recebida, ó Deus, no coração, pessoas que estão sedentas e que necessitam de Ti para renovar, para restaurar, ó Deus, para dar o renovo necessário. Ó Deus, nós Te rogamos, ó Espírito Santo Consolador, que o Senhor esteja sarando feridas, curando, restaurando da mais profundo do ser, lamentos profundos da alma, da agonia, do grito da dor. Que o Espírito Santo do Senhor possa dar-lhes o alento e dar certeza de que a Tua presença, Emmanuel, Deus conosco, nos refaz. Ó Deus, nós Te rogamos isso não em nosso nome, mas no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Pai querido, nesse momento também queremos Te agradecer pelos aniversariantes, Pai, pela vida de Eliel, que fez mais um ano de vida na semana passada, a vida de Lisandro, que o Senhor os abençoe, a vida de Eloazinha, Senhor, que ela cresça sempre nos Teus caminhos, ó Deus, a abençoa. Te rogamos, ó Deus, Te agradecemos pela vida de Michele, que Michele continue firme nos Teus caminhos, pela vida de Belle, pela bênção que ela é em nossas vidas, continua derramando as Tuas bênçãos sobre ela, sobre a vida de William, Deus, lá em Venturosa, que o Senhor derrame da Tua paz, ó Deus, sobre a sua vida, na firmeza da caminhada em Cristo Jesus. Ó Deus, nós Te rogamos por todos aqueles, ó Deus, que eu não citei, mas o Senhor conhece, ó Deus, que fez mais um ano de vida, que receba as Tuas bênçãos sobre eles, Senhor. Ó Deus, nós Te rogamos por cada família, visita, ó Deus, cada lar em suas mais profundas necessidades. Ó Deus, sobretudo a necessidade de Ti, ó Deus, possam ser percebidas desse Deus Emmanuel, Deus que está conosco. Ó Deus, nós Te rogamos isso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o Teu povo, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, uma semana de paz. Antes eu gostaria de parabenizar também os embaixadores do Rei, que dia 25 de agosto é comemorado o Dia do Embaixador do Rei. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Então,
Parabéns a todos os embaixadores do Rei. Continue orando. Estamos tendo presencialmente a nossa escola bíblica dominical com jovens, adultos e classe dos novos convertidos. Nessa semana o pessoal aí da banda Confidemos esteve já lá ensaiando, preparando alguns instrumentos. Então estamos nessa fase de organização para o retorno às nossas atividades também de culto, mas gradativamente, com todo o cuidado necessário. Orem por isso. Eu sei que há sentimentos diferentes neste momento, mas esteja orando por isso. E não esqueça, terça-feira nós teremos a abertura da campanha da Junta de Missões Nacionais. Então, na próxima terça-feira estaremos juntos pelo canal YouTube, né, louvando, agradecendo a Deus. Quero agradecer até a compreensão da MCM, que tem feito um trabalho belíssimo nas terças-feiras, mas quero agradecer a compreensão. E não haverá MCM na terça-feira, porque todos nós estaremos envolvidos na mesma programação transmitida pelo YouTube do culto de abertura da campanha de Missões Nacionais 2020. Possamos estar todos envolvidos. Na quarta-feira, a nossa live de oração, estaremos juntos também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abração no coração. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Emmanuel, Jesus, Deus conosco, estará contigo, o Espírito Santo Consolador, durante toda a semana, durante toda a sua vida. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fica, Jesus, esta noite com tua igreja aqui. Tua presença constante faz tua igreja sentir. Sem tua presença, Senhor, não conseguimos viver. Dentro da igreja ou no lar, pode tuas mãos nos valer. Quero cantar pra Jesus, só Ele minha alma transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio, eu quero te ver. Quero unido estar a Tua igreja, Senhor, quando poder operar, minha alma te dá novo. Sem tua presença, Senhor, não conseguimos viver. Dentro da igreja ou no lar, pode tuas mãos nos valer. Quero cantar pra Jesus, sou Ele minha alma transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio, eu quero te ver. Quero cantar pra Jesus, sou Ele minha alma transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio, eu quero te ver. Jesus, sou Ele minha alma transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio, eu quero te ver. Que Deus abençoe em nome de Jesus.